Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Bárbara e este é o canal Joia Demais. Pessoal, é muito fácil fazer confusão com pessoas do grupo B, né? Que tem um transtorno histriônico, borderline, narcisista ou antissocial. É fácil fazer confusão. Às vezes você julga uma pessoa errado, você pensa que a pessoa é um narcisista, até pode de repente, numa discussão, chegar para ela e dizer que ela é um narcisista e a pessoa não ser, né? E aí, quando a gente chega à conclusão que a pessoa não é, a gente fica com cara de quê, né, gente? Porque a gente precisa considerar as pessoas. Algumas pessoas têm traços narcísicos. Eu acredito que há tempos atrás eu tinha traços narcísicos e qualquer um pode de repente cometer algum erro e ser visto como narcisista, ser tratado como narcisista. Isso não é legal, né? De repente você está convivendo com uma pessoa borderline ou tem um relacionamento rápido e sai falando que a pessoa é narcisista por causa de alguns atos narcísicos até. Mas qualquer um de nós pode repetir alguns desses atos. Ninguém está isento de falhar, tá? Todos nós temos erros, temos falhas e a gente precisa reconsiderar, né, gente? Porque algumas pessoas que têm transtornos difíceis, elas sabem que elas são difíceis, elas sabem que elas precisam de um cuidado, muitas delas procuram tratamento, procuram passar em terapia, tomar algum remédio para se acalmarem, né, para ajustar aí as emoções. Então a gente precisa respeitar. Algumas pessoas chegam a falar para mim: será que eu sou narcisista? Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo? Eu dificilmente vou dizer para alguém que pergunta: será que eu sou narcisista? Que ela é uma pessoa narcisista. Porque o narcisista, gente, olha, eu penso que 0,01 dos narcisistas serão capazes de fazer essa pergunta: será que eu sou narcisista? O narcisista, ele é muito orgulhoso. Se ele tiver alguma dúvida se ele é narcisista, ele não vai dizer, ele vai procurar pesquisar e ter certeza que ele é um narcisista. E se ele concluir que ele é um narcisista, ele pode até falar: sou narcisista, sou o melhor. Pode até ser motivo de orgulho, né? Ou de repente, se você fala que ele é narcisista e ele ficar com raiva e querer se vingar, ou te ofender, te humilhar e te machucar daquela forma que só uma pessoa com esse transtorno maligno é capaz de ferir e machucar alguém, né? Então, que não saiamos por aí julgando pessoas porque elas falharam. Porque todos nós podemos falhar. Eu já falhei de maneira narcisista e não foi uma vez só, tá, gente? Porque quem saiu de família disfuncional vai ter traços narcísicos, pode não desenvolver o transtorno, mas em algum momento da vida vai cometer algum erro e vai parecer um narcisista. Porque, gente, quando você está no meio de pessoas do bem por muito tempo, você aprende a fazer o bem, você acaba pegando ali algumas características até inconscientemente. Mas se você está no meio de pessoas do mal, você também vai desenvolver o seu lado mal, que todos nós temos um lado bom e um lado ruim, gente. Dependendo da convivência que temos, né, ou que tivemos, nós somos capazes de desenvolver um lado ruim, tá? Mais do que um lado bom. E isso, com o tempo, com outras convivências, o tratamento, a consciência ali sendo trabalhada, a pessoa pode mudar, pode começar a desenvolver melhor o seu lado bom. Não significa que ela vai ser uma pessoa boa, maravilhosa e perfeita, porque ninguém consegue ser perfeito. As pessoas podem ser melhores, perfeitas jamais, tá? Quem tem essa ideia de perfeição, de pessoas perfeitas, é o narcisista. Ele se acha perfeito e ele anda procurando alguém perfeito. E quando a sua vítima falha com ele, ele quer destruir, porque ele não admite que alguém seja imperfeito com ele, tá? Então, a gente precisa
Para a gente julgar, a gente precisa perceber os modus operantes. Se tem 3 traços, não é narcisista, tá? 4 traços não é considerado narcisista ainda. Você precisa perceber se pelo menos tem 3 traços, tem 5 traços narcísicos para você concluir. E são coisas que vão ser repetidas. Não é uma falha daqui um dia e a pessoa cometeu outra falha daqui 1 ano. Não é assim que o narcisista funciona. O narcisista vai triangular hoje, amanhã vai deixar você no vácuo, você vai ligar, ele não vai atender, ou amanhã ele vai triangular com outra pessoa da sua família, ou elogiar demais uma pessoa te chamando de feia, de uma forma que não ficará esclarecido, porque você entenderá que estará sendo chamado de feio ou de feia. Mas o narcisista vai falar de um modo que você vai ficar confusa. Você não vai ter certeza se ele quis dizer que você é feio ou feia. Porque na hora que você mostrar para ele que ele te falou isso, ele vai dizer, imagina, coisa da sua cabeça, eu não falei nada disso, você está inventando, você é infantil, você é imatura, você é isso, você é aquilo. Entendeu, gente? O narcisista quer projetar culpa, ele quer sair isento, ele quer sair como se fosse a vítima, a pessoa que foi atacada, tá? Então, ele não admite seus erros, ele não assume suas responsabilidades e ele está sempre ali procurando ocultar o seu verdadeiro eu, mas não deixando de cometer os seus atos destrutivos. Não, é imputando a culpa, é fazendo a projeção, tirando você das suas percepções, sabe? Afastando você das suas percepções, fazendo você pensar que você pensou bobeira, que você está falha demais, que você tem uma mente poluída. Ele faz uma projeção, ele faz um jogo de manipulação que é capaz de você pensar que o narcisista é você. Então, muitas vezes eu vejo vítimas falando, se perguntando se será que eu sou narcisista? Por causa de alguns traços, algo que ele cometeu de errado, uma dificuldade que ela tenha, ela acaba pensando, e por causa dessas projeções, né, que fica ali no subconsciente da vítima, né, porque a vítima às vezes também, ela não se dá conta do que ela está ouvindo, ela não consegue ver a imensidão daquelas coisas que ficam entrando na mente dela, sabe? E ela vai ignorando muitas vezes, de tal maneira, para não ter confusão com o narcisista, que aquilo vai acabando sendo internalizado. É por isso que a vítima sai tão prejudicada e tão doente dessa relação, porque muitas coisas vão sendo internalizadas, tá? E quando ela sai da relação, que ela pensa que vai ficar bem, com 1 mês, 2 meses, no máximo, ela já está ali com uma abstinência desgraçada, sem entender por que ela está com vontade de voltar para o narcisista, perdoar o narcisista, sabe? Gente, isso é a consequência do abuso, tá? A consequência. A pessoa fica totalmente perdida, sem caminho, sem chão, sabe? E depois de um tempo, longe do narcisista, quando a vítima começa a dar os primeiros passos, né, para a cura, ela ainda pode ter abstinência, ela ainda pode sofrer gatilhos, às vezes até quando a vítima pensa que está curada. Digamos que essa vítima fez terapia, essa vítima entrou no grupo de ex-vítimas, tem ali toda a ajuda que ela precisa. De repente ela pode se ver tendo gatilhos, alguém falou algo igual o narcisista falava, ou alguém falou algo para ela que ela lembrou do narcisista, ou foi alguma música que ela ouviu, algum perfume. Tem várias coisas que é motivo para gatilhos. É uma sensação, gente, muito ruim que esses gatilhos trazem, sabe? Alguma coisa que dói lá dentro, que corrói a alma. Quando a vítima menos espera, muitas vezes ela tá tendo gatilho, de repente até atacando alguém por nada, sabe? Por coisas bobas. E tudo isso precisa ser cuidado, né, gente? Precisa ser tratado. Então, voltando aqui, qualquer pessoa
pode apresentar alguns traços narcísicos, tá? Mesmo pessoas, gente, que não conviveram, não foram tratadas por famílias narcísicas, elas podem apresentar algum traço narcísico, por que não? Nós somos perfeitos? É tudo tão contraditório, gente. É uma mistura de uma bondade falsa com a maldade. Outro exemplo, o narcisista de repente está aqui na internet ouvindo uma pregação, falando coisas tão bonitas sobre o amor de Deus. Você vê o narcisista assistindo esse vídeo, uma pregação ou cantando um louvor, etc. Daqui a pouco o narcisista saiu dali, daquele momento, o narcisista começa a xingar, ou de repente vai para pornografia, sabe? É uma perturbação mental. É por isso que fala transtorno da personalidade, gente. Porque uma hora demonstra ser anjo, outra hora é o próprio Satanás encarnado. E o pior de tudo que durante a relação ele vai cada dia tirando uma máscara. Um dia ele mostra uma unha do diabo, outro dia ele vai mostrar um rabo, né? Aí ele vai praticamente tirando todas aquelas características, né, de uma boa pessoa. Aí cada dia vai se descobrindo, vai tirando uma pele, vai caindo uma pele, vai caindo o cabelo, saindo chifres e bolhas na cabeça. Imagine aqueles filmes de bruxa, gente, quando elas se transformam, como é que elas ficam pegajosas. É daquele jeito o narcisista na relação, tá? Só que vai de pouquinho e a vítima não se dá conta. Quando ela abre o olho e acorda, ela está ali diante de um verdadeiro monstro. Beijos, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.